Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vânifer Monteiro e esse é o nosso Cultura e Saber. A literatura nasce de grandes ideias, mas também de perdas, silêncios e perguntas que ainda não têm resposta. No programa de hoje, a gente recebe o professor, pesquisador e escritor Luciano Gonçalves, autor de Crônicas Espectrais, Notas sobre o TEA. Na obra, ele transforma a experiência do diagnóstico tardio de autismo em uma escrita sensível, inteligente e muito humana, que fala de identidade, pertencimento e da difícil tarefa de entender a si mesmo. Luciano, seja muito bem-vindo ao nosso Cultura e Saber. Vânifer, eu agradeço imensamente a você, a toda a equipe do Cultura e Saber, a todos os trabalhadores aqui da TV Alesp. De fato, eu estou muito emocionado e feliz com a oportunidade, com o espaço e de apresentar o livro, enfim, então estou à disposição. É a sua primeira vez no estúdio, né? Por isso, ele me disse antes que é por isso que está emocionado, né, Luciano? É a primeira vez sendo entrevistado no estúdio, então estou, de fato, emocionado. E a gente se sente honrado de estar conversando com você sobre isso. E eu acho que antes de falar da obra em si, é impossível não falar sobre isso, porque foi isso que motivou a obra. Diagnóstico do autismo veio aos 39 anos, 2 anos atrás, né? Como foi para você? Como foi a descoberta primeiro, na verdade? Como você começou a suspeitar disso, primeiramente? E como foi para você descobrir isso? Vânifer, eu preciso retomar o período da pandemia da Covid-19, porque eu sou professor, né? Então, eu fiz a graduação, mestrado, doutorado em letras e por conta dessa formação acadêmica, eu atuo como professor. Eu sou professor de um Instituto Federal, o Instituto Federal do Tocantins. Então, no período da pandemia, nós recebemos aquela instrução, né, do fica em casa, aquele momento em que a população estava se recolhendo. Eu atendi, né, era um protocolo de segurança, então, assim como muitos outros professores do Brasil todo, eu atendi aquela imposição que era necessária de ficar em casa. Aos poucos, eu fui percebendo que eu fui me acostumando a essa condição de estar em casa sem esse acesso ao mundo exterior. Então, a pandemia, infelizmente, ela durou mais do que 40 dias. Todo mundo esperava que fosse acabar, né, rápido. E eu percebi, hoje eu posso te dizer com clareza, que duas coisas foram muito importantes naquele momento. Primeira, eu passei a beber dia sim, dia não, depois dia sim, e aí eu estou falando de bebida alcoólica. E depois... Isso aconteceu com muita gente, inclusive. Sim. Mas nesse caso teve algo a ver com o diagnóstico? Não, eu digo assim, porque em casa, além de estar totalmente trabalhando, né, com as telas, e aí essa é a segunda coisa que eu vou apontar para você, que foi o excesso, né, de trabalho com as telas, celulares. Eu, né, preocupado com o meu trabalho de professor, eu acabei criando um programa, um canal no YouTube, uma coisa que eu nunca gostei. Então, assim, eu tive que implementar meios de trabalhar ali, né, a minha disciplina, que é português, e isso acabou me sobrecarregando de maneira muito acentuada. Quando eu volto ao trabalho presencial, eu percebo que eu já não conseguia mais fazer algumas coisas que eu sempre fiz. Exemplo, ir a um supermercado, estar numa fila muito grande, conviver ali com multidões, algumas questões no trabalho, por menores, né, que elas fossem, né? E professor, eu sou professor há 20 anos, eu já tinha ali um acompanhamento, que era um acompanhamento psiquiátrico, aquela coisa de já tratava uma ansiedade. E o meu psiquiatra, inclusive, gostaria de mandar um abraço para ele, meu psiquiatra. Ele, junto, né, nesse processo aí da consulta, do acompanhamento, eu fui contando coisas novas, né, nesse atendimento,
mas não batia, não batia. O tratamento não batia. O tratamento da ansiedade não batia com o que você falava? Não batia porque também a gente estava percebendo que a medicação não estava funcionando. E essa questão foi aumentando, essa angústia, esse mal-estar, e só depois eu percebi que na minha constituição, eu sou afetado por uma característica do transtorno do espectro autista que se chama alexitimia. É uma palavra diferente, né? Uma palavra que eu só conheci depois do diagnóstico. O que significa isso? De modo geral, né, a maior parte dos autistas possui uma dificuldade acentuada para reconhecer as sensações, os sentimentos. Então, a minha estratégia para reconhecer que eu não estava bem sempre foi observar o meu sono. Então, ao longo do meu crescimento, ao longo da minha vida, eu percebo, né, percebi e percebo até hoje que quando eu não consigo dormir, ali sim, né, é um índice de que algo não está bem. Então, em 2022, no retorno, teve um período máximo assim, dessa crise que eu fiquei 5 dias sem dormir. E aí, no retorno com esse médico que me acompanhava e ele vendo toda aquela situação, uma das coisas que ele me recomendou foi uma avaliação neuropsicológica para investigar um TDAH, né, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu, depois de vacilar bastante, né, porque eu sempre fui um pouco rígido em relação a essa questão da avaliação. Você tinha medo? O que era? Sabe o que eu pensava? Eu pensava que... Que era besteira? Não era isso. Um papel, eu subestimava o laudo. Eu pensava que um papel não ia me definir, não conseguia me definir. E eu dizia isso, olha, mas eu sou tão complexo, eu penso tantas coisas, eu sinto tantas coisas, 10 folhas não vão dizer o que eu sou. Né? Mas eu venci esse preconceito. Podem te ajudar também a se tratar, a tomar remédio e ter o tratamento certo. Perfeito. E deu certo. Você e todo mundo. Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E aí fui, né, aceitei, né, consegui aceitar essa possibilidade. Fui até uma psicóloga, escolhi uma psicóloga registrada, uma psicóloga que eu confiava, uma psicóloga séria, uma psicóloga com formação, né, porque tudo isso é muito importante também. E cheguei lá com essa demanda, né? A demanda, então, seria investigar um TDAH. Fiz os primeiros testes na primeira sessão. Na segunda sessão, ela me veio com uma novidade, né? Como eu te disse, era uma psicóloga, uma profissional muito bem preparada, né? Então, ela sabia que ela tinha que me deixar confortável, porque senão eu acho que eu não voltaria, né? Se eu não estivesse confortável, eu não voltaria na terceira sessão. E aí ela me disse o seguinte: Luciano, eu preciso inserir aqui mais alguns testes. Por quê? Porque eu agora, né, já nos primeiros resultados, eu preciso investigar uma questão relacionada ao autismo. Eu fiquei surpreso, fiquei muito surpreso, e já fui concluindo, essa psicóloga não é tão boa assim. Porque nem passava pela sua cabeça a mínima relação. Aí eu comecei a duvidar dela. Não, ela é despreparada, não, ela está errando, essa palavra não tem relação nenhuma comigo. Pensei um pouco, fui para casa, mas voltei na terceira sessão e, de fato, ela foi implementando aí esses testes, essa avaliação também voltada para o autismo. No final, ela coloca, né, nesse laudo, que não tinha 10 páginas, tinha... O laudo era, inclusive, bem maior. Bem denso. Bem denso, enfim. E aí ela coloca, de fato, essa hipótese diagnóstica de autismo e também o TDAH. Né? Eu digo hipótese diagnóstica porque no Brasil, né, legalmente, quem atesta, né, o diagnóstico é um médico, né? Tem que ser um médico. Então, de modo geral, esse diagnóstico ele é feito também com base no trabalho de uma série de profissionais, né? E assim, geralmente quem coloca, né, quem imprime esse CID, né, esse Código Internacional de Doença, que no caso do autismo é o F84, eu já memorizei. O CID já está...
F84, então geralmente é um médico, geralmente não, é apenas um médico que atesta. E recebeu o F84? Está marcado aí na sua memória, receber esse calhamaço, que não eram 10 páginas. Como foi? Vânia, como um autista muito rígido, eu procurei outra psicóloga. É do TEA essa rigidez? Olha, de modo geral, sim. De modo geral, sim. Entendo. De modo geral, sim. E essa rigidez está muito associada também a um outro processo que os psicólogos vão chamar de ruminação, né? Então, assim, a rigidez, a dificuldade de mudar, ela também está relacionada a esse pensamento que não sai da sua cabeça. Acontece algo, então você não consegue pensar em outra coisa. Às vezes, a ruminação é até paralisante, porque você está muito preocupado com algo, com um objetivo, com um problema, com uma questão, então você não consegue, às vezes, nem se mover. Voltando à segunda psicóloga. Então, eu procurei outra psicóloga, né? E aí, nesse caso, uma psicóloga específica, né, no trabalho, a atuação dela era específica e ela atua somente com autismo. Então, eu cheguei para essa psicóloga e disse, olha, eu já fiz alguns testes, né, e parece que eu sou autista. Se tiver algum outro teste aí que a gente possa fazer... Porque eu não estou acreditando muito, né? Porque é muito, assim, é uma outra palavra, uma outra identidade, não é isso? E aí, o que acontece? Na segunda psicóloga, é muito importante dizer, esclarecer para o seu público, que a avaliação neuropsicológica, ela tem um período ali, você não pode ficar fazendo sempre, você não pode ficar repetindo sempre. Então, o Conselho de Psicologia ele regula, né, o prazo. Então, essa psicóloga muito ética, a segunda, me disse assim, olha, Luciano, você já fez muita coisa, né, tem muito teste aqui, eu vou verificar aqui o que você não fez, o que seria possível, né, a aplicar para que a gente também entenda, né, para que eu também consiga fazer um laudo. Então, essa segunda psicóloga fez, de fato, outros testes, e aí ela disse, olha, Luciano, eu não tenho nenhuma dúvida, né, você é, sim, uma pessoa autista, e eu saí desse caso com 2 laudos, né? Teve algum peso essa palavra, esse diagnóstico? No primeiro momento, eu não conseguia aceitar. De fato, não fazia sentido para mim. Eu tinha uma imagem do autista como aquele que está numa situação de incapacidade. A gente sabe hoje que existe, né? Existe sim o autista nível 3 de suporte, é assim que a gente vai chamar hoje, por conta da questão do espectro. Você é nível 1 de suporte. Eu sou nível 1 de suporte e, de modo geral, os adultos, né, que são diagnosticados tardiamente, eles vão ser diagnosticados ali como nível 1 de suporte. Então, não fazia sentido. Na minha cabeça, o autista era, assim, aquela pessoa que precisava de todo o suporte possível, ela era a pessoa que não se comunicava, e eu era um doutor em letras, eu era um professor, né? Então... Aí é que tá, você mesmo tinha um certo preconceito por não conhecer tão bem o espectro, né? Exato. Então, assim, eu dizia, mas então eu sou uma fraude, eu sou um professor fraude, eu sou um profissional fraude. Essa palavra não tem relação. E aí, Vânia, eu acho que eu passei por um período ali de luto mesmo, né, de entender o que seria essa palavra agora na minha vida. Agora tem um detalhe, é justamente a formação em letras, a palavra que me ajuda, né, nesse processo de conexão mesmo. Então é através da palavra que eu me conecto com o autismo. Era isso que eu ia perguntar. Em que momento você percebeu que isso poderia virar literatura? Claro, doutor em letras, mas eu estou à frente também, apesar de você conhecer muito bem a palavra, ser um estudante, digamos assim, da palavra, eu estou à frente de um homem que trata da palavra de uma forma bem prolixa ali nos textos, né, universitários, nos textos, né, técnicos. E você escreveu, eu li boa parte do seu livro de uma forma simples,
até usando muito humor e de uma forma nada complexa. De que forma você percebeu que podia escrever assim, né? E isso te ajudou a se libertar do luto, a passar o luto que você disse que estava passando? Totalmente. Eu posso citar para você aqui a minha dissertação, a minha tese, que são trabalhos assim longos, pesados, densos. E eu sempre fui esse pesquisador que sempre escreveu de maneira um pouco prolixa. Eu sou prolixo. No processo do diagnóstico, eu tive uma ideia, Vanifer, que foi a seguinte. Todo o meu processo de avaliação durou um pouco mais de um ano, né? E aí é importante também a gente defender, né, que o seu público, que vai nos acompanhar pela TV, que nos acompanha pela TV, pelo YouTube, que o seu público procure, sim, profissionais sérios, né? Então, assim, foi demorado, né? Eu precisei me preparar, me programar para fazer esse processo de avaliação. É um processo que, às vezes, nem sempre é barato, né? Não pode ser barato, né? Mas, antes de tudo isso, então, qual foi a ideia? Eu estava sumido, né, de algumas relações, eu me sentia em dívida com os meus amigos, com a minha família, então eu precisava me justificar. E uma das coisas que eu precisava fazer era dizer para essas pessoas, olha, eu estava fazendo uma avaliação e eu sou autista. Nesse processo eu escrevi um texto, né, que é o primeiro texto aqui do livro, esse texto se chama Tudo Bem, Ele é Autista, que foi uma situação que eu vivi, essa frase era uma piada, era um gracejo, era uma brincadeira. Essa frase, de fato, ela não saiu da minha cabeça, eu escrevi esse texto e mandei já, depois que eu terminei, chorei muito. Foi uma coisa bastante interessante, chorei muito. O texto foi escrito em um dia, eu passei, de fato, um dia lapidando e aí, no final desse dia, eu mandei para alguns amigos. Alguns ficaram muito surpresos, outros começaram a chorar. Um outro amigo me disse, Luciano, eu não sei o que te dizer, parabéns. Assim, de fato, era muito difícil, era muito complexo tudo aquilo que vinha de resposta. Mas um amigo me disse, Luciano, você precisa publicar esse texto e eu sugiro que você envie esse texto para o site da Mariana Coach. Então eu aproveitei, né, esse envio, enviei de fato o Tudo Bem, Ele é Autista, para o site da Mariana Coach. Felizmente ela aprovou, né? Então, como vocês dizem, né, eu emplaquei um texto, né? Fiquei feliz, mas a Mariana me deu duas opções. Publicar no mesmo dia ou publicar no dia 2 de abril. Isso era um final de fevereiro de 2024. Eu tenho uma ansiedade comigo. Então eu fiquei pensando, não, mas se ela está sugerindo o dia 2, eu vou aguardar, vou confiar na profissional. E de fato esse texto foi publicado, né, o Tudo Bem, Ele é Autista, foi publicado no dia 2 de abril de 2024, no Dia Mundial de Conscientização, né, sobre as questões do autismo. Eu não sabia que essa data existia até então. Ela não te explicou antes? Depois ela me disse, né, olha, Luciano, depois ela me disse, mas antes da data eu não sabia, mas ela me disse, olha, eu vou aguardar porque pode ser que mais pessoas se interessem em abril, né, porque de fato abril se tornou esse mês de debate, né, sobre o autismo. Então, quando esse texto sai, eu acho que eu cumpri um pouco a minha função de responder a essas pessoas o porquê do meu sumiço, o porquê de um mau humor, o porquê de estar realmente um pouco mais isolado, né? Engraçado, na hora que eu li esse texto, ele parece, claro, dá para notar que é um desabafo, mas ele não me parece, claro, sem te conhecer, sem ser a amiga que recebeu esse texto, ele não me parece forte, ele não me parece que você estava com essa carga emocional tão pesada que você disse que terminou e chorou tanto. Então, como seu amigo disse, parabéns mesmo, parece leve para quem leu. Olha, Vani, é muito curioso, né, que você me diga isso, porque eu tenho outros amigos que ficaram paralisados, chocados. Eu tenho um amigo na Bahia, eu sou baiano, sou de Teixeira de Freitas, né? Quero, inclusive, mandar um abraço para todo mundo de Teixeira de Freitas. E então ele disse que... Um abraço para a Bahia. Abraço para a Bahia, toda a Bahia, do Nordeste, Fortaleza. Nordeste. Nós somos o Nordeste. Viva o Nordeste. E aí esse amigo me disse assim, Luciano, o seu texto me
me chocou muito, porque depois que eu li o seu texto, eu me culpei por não ter te percebido, né? Eu me culpei por não notar você, né? Eu fico imaginando, e esse amigo me disse, eu fico imaginando, Luciano, que você sofreu bastante. Então, algumas pessoas também se sentiram assim, se sentiram de fato muito tocadas dessa forma. Mas, de fato, Vanifer, eu tentei escrever essa primeira crônica de maneira leve, porque eu também, né, como servidor público, né, eu disse aqui no início, que eu sou professor, então eu sou servidor de uma instituição pública, o que deixa a minha presença hoje aqui também muito mais especial, né? Então, assim, eu estou na casa do povo, né? Então, é uma honra muito grande. A honra é da gente, da casa do povo também, receber o povo, né? Querendo ou não. Incrível. Então, assim, eu me senti também atuando, eu tive que decidir participar desse debate de maneira pública e me expor e assumir essa primeira pessoa falha, com um transtorno, com vários prejuízos, porque eu vou te dizer uma coisa, no luto, quando eu recebo o diagnóstico e fico nessa triste, sem entender o que está acontecendo, eu comecei a procurar referências, livros teóricos, fui para o Instagram, fui ouvir as pessoas e, de modo geral, aquilo que eu recebia não dizia muito, não falava comigo, não me afetava, eu não me via naqueles textos, naquelas pessoas, naqueles influencers. Então, assim, esse primeiro texto, de alguma forma, é o início, é o detonador, né, dessa minha atuação agora, porque fica parecendo não, eu acho que eu posso dizer, a palavra autismo me tornou ativista, não tem como fugir desse debate, né? Então, eu acabo fazendo essa escolha pela leveza para ver também se eu consigo atingir mais leitores, enfim. E os textos curtos, são bem curtos, foram uma escolha mais estética mesmo ou emocional? Você foi só se deixando levar? Olha, depois que o primeiro foi publicado, tudo bem, ele é autista, o texto foi para a home, né, do UOL, aí parece que fez um sucesso, mas assim, eu não consegui medir o sucesso de fora. Eu comecei a medir a reação da minha família, dos meus amigos, então os meus amigos gostaram. E eles começaram a dizer. Então eu disse, nossa, mas se os meus amigos gostaram de algo que eu escrevi, eu poderia escrever mais. Então foi aí que logo em seguida eu decidi, então eu vou escrever mais, já que está faltando, já que eu não me encontrei, eu vou escrever sobre as coisas que eu estou ouvindo agora. Exemplo, masking, máscara, mascaramento. Né? No autismo, essa palavra tem um sentido próprio, né? Você fez teatro, né? Eu sei, você me disse, eu fiz teatro também. Ah, mas faz muito tempo. Não conte com o meu conhecimento sobre. Mas olha, essa questão da máscara, né, é importantíssima, Sim, né? sim, Então, sim. assim, eu sempre tive esse contato com essa palavra máscara, mas pensando na arte, pensando no teatro. Então, no autismo, o masking, o mascaramento, é essa condição que você vai escondendo ali o seu sofrimento, o seu esforço para conseguir conviver com alguém, para conseguir dar uma aula, para conseguir fazer uma palestra, para conseguir aparecer em público. Então, assim, o masking para o autismo é muito específico. Aí eu pensei, vou escrever sobre masking, vou escrever sobre ruminação, vou escrever sobre o que eu senti quando eu fiz a minha carteirinha de autista. Porque, Vanifer, eu sou... documento. Eu quero a palavra, eu quero a minha identidade, eu quero o papel, E aí eu pensei, se eles reprovarem a minha documentação de autista, é porque eu não sou autista. Talvez aquelas duas psicólogas tenham errado alguma coisa. Então, assim, quero inclusive, Vanifer, fazer aqui talvez uma defesa, né, pública a todos os setores que organizam o recebimento dos documentos e que produzem para a população a CIPTEA, né? Nós temos o que seria a CIPTEA? A Carteira de Identificação da Pessoa Autista. Todos os estados fazem, promovem, né, a divulgação desse documento. Então, assim, aqui no estado de São Paulo eu sei que funciona muito bem. No Tocantins, onde eu vivo,
funciona muito bem. O meu atendimento nesse setor lá do estado assim, foi rápido. Então, assim, eu tenho um texto, o segundo texto é sobre isso, né? A gente vai chegar lá, Vamos então, chegar. sobre isso. Então, Luciano, já já a gente continua falando sobre isso, sobre muito mais, sobre esse livro. Eu estou adorando entender mais sobre o TEA e já já a gente volta porque, olha, tem muito mais sobre o que a gente falar, afinal, são muitas crônicas e notas também. Então, Cultura e Saber volta daqui a pouquinho. É rápido, hein? Não sai daí. Falei que era rápido, prometi cumprir. Estamos de volta com o nosso Cultura e Saber, Luciano. A gente estava falando sobre a carteira, né? Você disse que, inclusive, foi muito fácil tirar a sua, mas eu fico me perguntando, ter um documento deve facilitar muitas coisas, mas também aquela questão de... É forte também isso, é isso mesmo, vou andar com esse documento, isso vai garantir muitas coisas na minha vida, mas também é isso, não tem para onde correr. Isso terminou seu luto ou isso prolongou seu luto? Me emocionou de maneira muito forte quando eu recebi, quando eu abri, de modo geral é PDF, né? Então, quando eu abri aquele PDF, aí eu confirmei novamente, Vânia, então, e eu sou autista mesmo, sou um autista com um documento de autista. Então, foi como receber uma nova identidade. É uma nova identidade, né? Então, assim, na prática, na vida prática, o que acontece? A mãe, o pai, o responsável por uma criança, um adolescente ou a pessoa autista, quando essas pessoas apresentam ali a carteirinha, elas não precisam, naquele primeiro momento, apresentar um calhamaço de documentos, que são os documentos que proporcionaram o laudo, né? Então, assim, é praticidade, é respeito, né? Então, assim, isso não significa que a pessoa não está obrigada a apresentar todos esses documentos. Se ela for acionada a isso, ela tem que apresentar, ela deve apresentar. Mas, de modo geral, né, essa carteirinha ela facilita. Então, num aeroporto, numa rodoviária, em algum momento ali que você precisa provar a sua condição, que é, às vezes, uma condição oculta, né? E aí, nesse sentido, entraria também ali o cordão de girassol. Que é o daquelas que são ocultas, né? E tem o de quebra-cabeças, que é o do autismo, não é? O cordão? Exatamente, eu trouxe uma surpresa para você e uma surpresa para todos que nos assistem. E já aproveito e te conto um segredo. O segredo é o seguinte, eu demorei 1 ano para usar o meu colar de quebra-cabeças. Então, assim, eu trouxe aqui para você o meu colar que tá... Olha só, agora que eu já estou à vontade, já conheci toda a equipe aqui do estúdio, pessoal super simpático, e vou dizer para você uma coisa, vocês aqui da LESP e a LESP, o prédio, são mais bonitos pessoalmente. Todo mundo. Que bom. Olha Ufa, só. Já pensou se não fosse? Então, olha só, Vânia, eu demorei especialmente em aeroporto, né? Que para mim é uma situação bem intensa, enfim. Para todo mundo pode ser, né, de modo geral, mas... Pela questão do social mesmo? Isso. Vai perder o voo, não vai perder o voo, é o portão certo, o voo foi cancelado, foi modificado. Então, para mim, né, a circunstância do aeroporto é tensa. Né? Então, assim, eu demorei 1 ano para começar a usar esse cordão, né, esse colar. Eu já teria direito, né, de usar, porque eu já tinha a documentação, eu já tinha um laudo, já tinha a carteira, né? Então, assim, agora de maneira até simbólica, e agora que eu estou super à vontade, esqueci também de agradecer a Letícia, né, que também é uma pessoa nossa produtora, super simpática. Letícia Castilho, maravilhosa. Super simpática. Então, agora que eu estou super à vontade, eu me sinto à vontade para usar e dizer a vocês, né, que assim, esse adereço aqui, ele começa a ser popularizado em 2020 com uma lei, a sanção de uma lei, a Lei Romeu Mion, né, e já é também um índice para que o outro, aquele que está ali diante da pessoa autista, fique atento, né, que tenha sensibilidade, empatia naquele momento em que ele vai atender, falar com uma pessoa autista, né? Você tirou a carteira, colocou o colar e escreveu um livro. São várias identificações, identidades
como uma pessoa no transtorno do espectro autista. Nesse livro, pelo que eu pude perceber, não são apenas textos que falam eu sou autista, eu fiz isso, eu fiz aquilo para mostrar que eu sou autista. Não, fala do seu sobrinho, fala da sua família, da sua vida, de situações da sua vida. Como foi, de que forma você coletou isso? Vânia, somente a partir do segundo texto, né? Porque assim, depois que eu escrevi o Tudo Bem, Ele é Autista, eu decidi, olha, eu acho que eu vou escrever uma coisa maior, talvez um livro. Então eu fiz um sumário em que eu coloquei ali mascaramento, ruminação, rigidez. Mas Então, essas coisas têm a ver todas com autismo. o espectro. Justamente. Então, assim, a minha ideia era escrever umas 10 crônicas, fazer assim uma espécie de compilado das circunstâncias e palavras que afetam, né, o autista, e no meu caso era pós-diagnóstico. Depois do segundo texto, eu comecei a me sentir à vontade para inserir um pouco mais de criação, né? Eu comecei a me sentir à vontade para falar de outras coisas, eu me senti à vontade para falar do umbigo da Jade Picon, né? Você vai ler aqui, você vai chegar lá. Eu não cheguei nessa parte. Você vai chegar lá, né? Então, assim, por quê? A crônica, como você mesmo disse, né? A crônica é um gênero que recebe muito bem a perspectiva pessoal, né? Então, nesse caso aqui, eu adotei, eu assumi, eu revelei para as pessoas, né, que me conheciam essa minha condição pessoal de pessoa autista, né? Mas eu sou uma pessoa autista que gosta de teatro. Fala do cotidiano, né? A crônica, é isso. Eu sou uma pessoa autista que, no meu dia a dia, eu cozinho. Eu faço um bolo, eu gosto de presentear meus amigos com um bolo, com um doce de caju. Então, assim, aparece isso também. Eu sou uma pessoa que gosta de música, eu ouço muita música, né? E assim, de maneira também muito diferente, né? Eu ouço todos os artistas da Bahia, né? Caetano Veloso, eu uso, não sei se você já percebeu, mas aqui eu sou tímido e espalhafatoso, como Caetano Veloso diz, né? No verso. Mas eu também gosto muito de jazz, então tem uma crônica em que eu trato aqui de uma cantora jovem do jazz que se chama Samara Joy. Eu ouço a Anitta, às vezes, então assim, no livro eu acabei inserindo todo aquele universo que era o meu universo de interesse, né, cultural, familiar, pessoal. Mas não é isso que torna o seu livro ainda mais especial? Porque você chegou aqui me dizendo que você mesmo, quando recebeu o primeiro diagnóstico daquela primeira psicóloga, você teve, eu vou usar essa palavra, preconceito com o seu próprio diagnóstico. Porque você falou que, não, eu não sou isso. Eu não me encaixo, não é isso. Essa mulher até pensou que ela não fosse uma psicóloga séria. E aí, quando você se coloca nesse lugar, não, mas eu posso sim ser um doutor em letras e ser autista, eu posso sim amar música e ser autista, cozinhar e ser autista, você vai tirando e coloca isso num livro, Crônicas Espectrais, Crônicas no Espectro Autista, você tira um pouco das pessoas que o leem, ajuda a tirar esse preconceito, não? Totalmente, totalmente, eu acho que sim, é justamente isso. A minha intenção também, além de mostrar que uma miudeza, um detalhe pode afetar bastante, né, a perspectiva, o cotidiano de uma pessoa autista, mas essa pessoa autista, assim como a palavra espectro, ela pode apresentar ali uma série de características. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Para ficar tranquilo, confortável em escrever um texto literário, o professor de literatura autista, doutor, mas autista, recorreu à palavra. E eu vou te dizer por quê. Tem um poeta que eu gosto muito, eu tenho vários amigos que pesquisam, estudam esse poeta, que se chama Joaquim Cardoso. E aí eu, escrevendo o livro, o título eu acho que foi a coisa mais difícil, Vânia. Escrevendo o livro, eu li uma passagem do Joaquim Cardoso e ele dizia o seguinte: a poesia é confusão, é mistério, é isso, é aquilo. A poesia
é um espectro. Quando ele disse isso, quando eu li isso, eu falei, é isso, é isso. Eu posso escrever sobre as minhas questões, eu posso escrever sobre autismo de uma maneira espectral, por assim dizer. E vou te dar mais 2 exemplos. Há uma escritora muito famosa, né, no Brasil, que se chama Cecília Meirelles, que tem um primeiro livro que se chama simplesmente Espectros, né? Tem uma outra, no cenário mais internacional, um dramaturgo que eu gosto muito, chamado Henrik Ibsen, que possui uma peça chamada Espectros. Então eu fui percebendo que a palavra Espectros, ela estava ali no meu repertório de professor de literatura. Foi aí que eu me senti confortável para escrever e colocar e finalizar, por assim dizer, essas outras crônicas. E o doutor da palavra, em algum momento, ao virar escritor de literatura, não aquele escritor de textos universitários, tá? Foi surpreendido por ela, pela palavra? Sempre, 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 sempre. É incrível como o livro surpreende, né? Eu cresci trabalhando, eu costumo dizer, Vanifer, que o professor ele trabalha essencialmente com pessoas e livros. Claro, eu posso inserir alguns aparatos tecnológicos, mas o essencial é a pessoa, é o livro. Então, assim, quando eu recebo esse material agora, meu, literário, eu começo a olhar o livro de outra maneira. O meu sobrinho, Theo, de 4 anos, que já lê e ama livros, inclusive ele diz, esse é o meu livro, porque como eu escrevo uma crônica homenageando ele... Tem uma com ele. Então, assim, ele fala, é o meu livro. Então, assim, eu comecei Ele já se leu aí. ele consegue identificar o nome, ele está sendo alfabetizado agora, então é o livro dele. O Theo vai dizer, esse é o meu livro. E eu costumo dizer que, no livro eu digo, né, a nossa família, depois que ele nasceu, vive hoje, né, desde então, numa teocracia, com H. Teocracia. Mas, assim, aí eu pensei o seguinte, foi a palavra... Belo trocadilho. Olha só, a teocracia com H, viu? Por conta do com H, com H, por favor, né? Mas, Vânia, foi justamente a literatura que me deu segurança, porque, olha só, outro poeta, o Drummond diz o seguinte, que o poeta é como um profeta, ele está sempre procurando a palavra exata, a palavra mágica. Então, o autista, eu como autista, eu sempre fui essa pessoa. Então eu quero a palavra exata, eu quero o acordo, eu quero o texto. Eu disse, não é tão difícil ser autista assim. Eu sou autista assim. Eu estou sempre procurando a palavra. Essa tua busca, um pouco, você chamou de rigidez, mas um pouco do perfeccionismo, talvez, de procurar sempre o perfeito, o exato, o mágico, te ajudou muito, na verdade, quando você já, não posso ser doutor, na verdade, te ajudou muito mais, pelo que eu posso perceber, na tua carreira. Você percebe isso ou não? O que você... Agora, né? Agora eu percebo, agora eu estou tranquilo para concordar com você, inclusive para relembrar as 2 profissionais psicólogas que eu homenageei no meu primeiro texto, elas disseram isso também, né? Então, assim, e aí tem uma outra coisa, que o livro acaba sendo também, o primeiro texto é uma homenagem a essas 2 profissionais, então quem lê o livro vai encontrar muitos psicólogos, né? Muitas professoras, os meus professores, eu aproveito e homenageei muitos deles, os meus amigos, né? Então, assim, se você for perceber, quero destacar, a orelha é de uma professora doutora, a professora Liliana Marlês, doutora em literatura, mas muito minha amiga. A foto, né, que aparece ali no livro é de um amigo meu, né, que se chama Sebastião. Então, assim, eu queria fazer um livro em que eu estivesse acompanhado dos meus amigos, né? E nesse processo eu precisava de uma aprovação, que é de uma amiga muito exigente, que se chama Aline, né? Então eu mandei para ela também. E é essa Aline, né, ela é professora também, doutorado em literatura, é ela que escreve um pós-fácil. E aí ela, num dado momento, ela escreve no pós-fácil dizendo o seguinte, que a crônica era a máscara que faltava para o Luciano, que é o Luciano que ela conhece, né, que é amigo, que é professor, que é pesquisador, agora
escritor, eu fico um pouco, eu não me acostumei ainda com essa palavra, mas sim, escritor. Escritor. E, sobretudo, autista também, entre outras coisas, autista. É a máscara que faltava, mas me parece também uma máscara que você tira quando você escreve. É mais uma libertação quando você escreve, não? É um umbigo mostrado ali para todos, é um umbigo, no texto em que eu homenageei o meu sobrinho, esse texto se chama Umbigo de Dona Inês. É também uma homenagem a uma vizinha, né, uma amiga da minha avó, que cuidou ali, né, de quase todos os umbigos da minha família, né? Então eu aproveito, homenageio a Dona Inês, eu homenageio o Theo, e eu acho que é muito isso, assim, eu estou me mostrando, né, sem essa máscara, né, sem o tampão da Jade Picon, né? Você cobre o umbigo também, não, né? Não. É mostrar a cicatriz como ela Pelo está. contrário. É isso, é mostrar. E no processo de escrita, quando você está escrevendo hoje, tem textos novos já? Está escrevendo em casa? Olha, Tá. como eu estou muito à vontade, eu posso dizer a você que eu tenho um livro pronto, né? Já tenho... Tem mais por vir, já? tem mais por vir. Ia perguntar uma coisa, ó, já ganhei outra resposta. Eu tenho um Amei. livro pronto, estou procurando uma editora, né? E tenho já alguns textos, outros textos publicados. Inclusive, recentemente eu participei agora de uma antologia. Estou divulgando uma antologia de um coletivo de professores, estudantes, servidores da instituição onde eu trabalho, né? Se chama Para Além das Letras, uma oficina de criação tocantinense. Já nesse caso aí, agora é o escritor um pouco mais à vontade, por assim dizer. Eu estou vendo você bem à vontade para falar sobre isso, e legal que você está procurando uma editora, editoras, inclusive, olha, esse livro está esgotado. Olha, então está fazendo sucesso, quem sabe um próximo também esgote. Agora, a minha pergunta ia ser se durante o teu processo de escrita, tu sente que está se libertando, tu sente um processo emocional muito forte, porque no primeiro texto você disse que passou por isso. E como é assim em todos os textos? Chega a ser, não sei, cansativo? Sabe aquele processo cansativo? Ou não, pelo contrário, é emocional, mas é de aliviar. Porque eu adoro escrever, não sou escritora, mas gosto de escrever. Eu sinto esse alívio quando eu escrevo. Tá pronto, né? Olha, sim, alguns sim, né? O primeiro eu escrevi assim, me aliviando. Tem um texto que, na verdade, o texto que mais me emocionou, Vânifer, é um texto em que eu falo da minha mãe. Porque eu disse a você que eu não me considerava autista lá no início, né, da minha jornada, né? Mas eu fui uma criança que eu não conseguia dizer a palavra mãe. Eu não conseguia, olha só, né? Na minha família, todo mundo sabe que eu cresci. Eu fui uma criança, um adolescente, um adulto, até hoje. É difícil dizer mãe, né? Quando você me conhece, há toda uma explicação ali, que é uma explicação social, histórica. Minha mãe sempre trabalhou muito, né? Sempre teve que trabalhar muito, então a minha mãe não acompanhou ali o meu processo, né, de desenvolvimento, né? E os psicólogos vão dizer, né, o autismo é um processo, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, num dado momento ali do meu crescimento, eu desenvolvi uma trava, eu não conseguia, eu não consigo, né? Então, assim, quando eu escrevo um texto, e esse texto se chama exatamente Silêncio, né, em que eu descrevo esse processo de dificuldade, de vazio, de conseguir nomear a mãe, né, a minha mãe. Porque isso também sempre foi uma cobrança, né? A minha família dizia, mas por que esse menino não fala? Por que esse menino... Não, que mistério é esse, né? Então, assim, alguns textos saem dessa forma, como catarse, né? Outros... Às vezes eu quero mandar uma indireta para alguém, né? Tem isso também, né? Enfim, a crônica também pode. Diversão. Olha, quando eu estou muito eufórico com algo, de modo geral, eu preciso escrever, né? Mas é sempre assim, é um desejo de dizer algo, e esse algo precisa ser dito.
Nesse caso, eu precisava dizer, né, que eu sou autista e que isso, né, com acompanhamento, com tratamento, com uma vida um pouco mais estudada, por assim dizer, né, é possível viver e viver bem, né? Então, nesse sentido, o diagnóstico foi uma libertação, foi um presente. O diagnóstico melhorou, sim, a minha vida, né? Depois que o seu livro saiu, muita gente veio a você dizer: nossa, depois de ler eu me identifiquei, eu fui atrás de um diagnóstico, houve esse tipo de resposta? Os amigos, principalmente, né? Então, assim, Jura? juro, Gente juro, próxima? juro, juro. Alguns amigos dizendo assim, Luciano, olha, você está se expondo. E aí eu comecei que eu tenho umas questões que eu preciso, sim, conversar com um psicólogo. Então, eu tenho muitos amigos, eu tenho que foram fazer a avaliação neuropsicológica. Alguns receberam, sim, o diagnóstico, né, de TEA, outros não. Outros receberam outros diagnósticos. Eu tenho também ali um grupo de amigas que têm filhos, né? Amigas que têm filhos autistas, e aí algumas estão dizendo, olha, Luciano, é interessante você escrever e dizer isso, porque de alguma forma eu fico um pouco esperançada, né? Algumas amigas, uma amiga me disse isso recentemente, olha, meu filho é nível 2, mas se você está conseguindo agora, né, conversar, falar, discutir, participar desse debate, né, de uma questão que poderia ser uma questão muito limitante, só apenas ruim, né, possuir um transtorno, uma condição, né, que afeta ali o desenvolvimento neuropsicológico. Aí essa amiga me disse, olha, então o seu livro é uma esperança para mim. O meu filho pode sim ser também professor, médico, veterinário, ele pode ser qualquer coisa. Uau, como é receber isso? Saber que foi a sua obra, que um filho que você colocou no mundo que está fazendo uma mãe ter essa esperança. Então, assim, Receber isso deve ser incrível. é muito emocionante porque é uma pessoa que eu sei que essa pessoa está sendo franca, né? Ela não precisa dizer isso para mim, ela não precisa, né? Então, assim, é de fato muito emocionante. E na minha família também, depois do livro, algumas pessoas começaram a procurar também tratamentos. Então, assim, num primeiro plano, Vânif, eu posso dizer a você que o livro, ele afetou de maneira positiva os meus amigos e a minha família. Então, assim, eu já ganhei algo que eu não sei exatamente o que é, sabe? Por conta dessas respostas positivas. Você não sabe ainda o que é, porque, claro, é muito cedo, faz pouco tempo que você recebeu o diagnóstico, faz pouco tempo, inclusive em pouco tempo do diagnóstico, apenas 2 anos, você já fez muita coisa, você já lançou um livro. E mesmo assim você está conseguindo mastigar, ruminar e mastigar e já cuspir isso para o mundo muito rápido. Eu acho que é uma vitória muito grande. Eu considero que sim, eu fico feliz por isso. E agora, eu não sei se eu disse isso aqui já, mas assim, o medo de publicar um livro sobre autismo, o meu maior medo era desinformar as pessoas, né? Eu não queria prestar esse desserviço. Então, como professor, como servidor público federal, eu não poderia desinformar. Eu não poderia entrar nesse debate desinformando as pessoas, né? Então, assim, de lá para cá, aumentou a minha responsabilidade, inclusive para falar sobre essas questões. As pessoas estão, então, bem informadas. Qual é a mensagem principal? Você falou várias mensagens que quer que o seu livro deixe, mas qual é o ponto principal para afetar essas pessoas do seu livro, da sua obra? Talvez hoje, né, nós estamos em 2026, né, muitos problemas, guerras, telas, política, então de fato são muitos problemas, né? Então eu acho que nós precisamos retomar aí a coisa do contato. Nós precisamos retomar isso que você fez no início do programa, me dar a mão para me acalmar, né, nesse evento que para mim hoje Fiz antes do programa, inclusive. já começa a fazer parte da minha história, né? Então assim a gente precisa disso, né? A gente precisa do contato. Então, ó, Luciano,
Muito obrigada. Eu agradeço. Por ter vindo até aqui. O seu livro deixa uma mensagem muito bonita pra gente, deixou pra mim, deixa pro pessoal que está assistindo a gente também e deixa pro mundo. Muito obrigada. Eu posso te pedir uma última coisa? Fala rapidinho. Um alô para os meus alunos. Eu sou um professor, eu quero mandar um abraço para os meus estudantes de Meca 3, Eletro 3, Agri 3 e Agro 3. Muito obrigada, Luciano. É isso, eu conversei aqui com o Luciano. Obrigada por ter vindo ao Cultura e Saber. O Luciano, que recebeu o diagnóstico tardio do autismo aos 39 anos e fez essa obra incrível, Crônicas Espectrais. É isso, gente. O nosso Cultura e Saber vai ficando por aqui. E agora a gente continua com a nossa programação da TV Alesp. Até o próximo Cultura e Saber. Tchau.